Oi, tudo bem? Hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no Papo de Professor que se chama Plantão de Dúvida. Há algumas semanas eu deixei lá na nossa página do Facebook um formulário para que vocês pudessem preencher com as perguntas que vocês tivessem a respeito de aulas de idiomas, né? Então, a primeira pergunta escolhida é a pergunta da Renata. A Renata não deixou o sobrenome dela, mas a gente está tentando descobrir por e-mail. E ela perguntou sobre como medir a aprendizagem dos alunos, né? A pergunta exata dela foi: como medir a aprendizagem dos alunos? Bom, Renata, a sua pergunta, na verdade, é uma pergunta sobre avaliação, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando pensa em medir a aprendizagem do aluno é saber exatamente qual é o ponto de que a gente está partindo e para onde a gente quer que ele vá ou aonde a gente quer que ele chegue, né, depois de um determinado período de tempo. Para que você consiga traçar esses objetivos de aprendizagem, você precisa primeiro aplicar uma avaliação que se chama avaliação diagnóstica, que, como o próprio nome diz, é o seu termômetro ali, né? É o exame que vai te mostrar o que esse aluno já sabe ou o que ele não sabe e você vai conseguir classificá-lo por nível, por exemplo, se você for professora de uma escola de idiomas ou uma professora particular de idiomas, não de uma escola regular, né? Porque aí a coisa é um pouco diferente. Dito isso, você, depois de traçar os objetivos de aprendizagem baseados no que o seu aluno já sabe, você tem dois tipos de avaliação possíveis. Uma delas é aquela mais tradicional que se chama avaliação somativa, que é a boa e velha prova que a gente faz no final do bimestre ou do semestre para saber o quanto esse aluno aprendeu ou não, né? E a gente soma a quantidade de avaliações e divide por esse número para ter uma média e uma nota para atribuir a esse aluno, para saber se ele pode mudar de nível ou passar de ano. E existe um outro tipo de avaliação, que é a avaliação processual. O que significa, né, de fato isso? O professor está na sala de aula o tempo todo, então você está avaliando os seus alunos o tempo todo, né? Não só quando você aplica uma prova. E a avaliação processual propõe que você leve todas essas etapas de aula em consideração. A participação desses alunos em sala, se ele entrega exercícios ou não, faz tarefa ou não, se ele participa de atividades que são em grupo, como ele se desempenha quando ele tem que trabalhar em dupla. E você também pode pedir para que eles façam uma coisa chamada portfólio, que é ir entregando um trabalho ou outro no decorrer do semestre. Inclusive você pode aplicar uma avaliação somativa que entra nesse portfólio como uma das atividades que vai avaliar esse aluno, né? Quando a gente aplica a avaliação processual, a gente leva em consideração todo esse percurso desse aluno, a gente não perde nada, então a gente acaba sendo mais justo, né? E mais alinhado com o que a gente pensa hoje com relação a aulas com o aluno no centro, trabalhando o tempo todo. Se a gente só aplica a avaliação somativa, a gente perde boa parte desse processo, né? A gente acaba fazendo uma avaliação injusta, por exemplo. Se o seu aluno estava mal naquela semana da prova e não conseguiu desempenhar tão bem, mesmo sabendo os conteúdos, você está classificando ele de uma forma que não é a realidade, você mesma sabe disso. Então, para resumir, para você conseguir traçar os objetivos de aprendizagem, para poder sim medir as aprendizagens, você tem que aplicar uma avaliação diagnóstica. E depois, idealmente, acompanhar o seu aluno numa avaliação processual, na qual pode ser incluída sim uma avaliação somativa, porque existem algumas escolas que obrigam os professores a aplicar a prova, mas você tem o poder de atribuir um peso menor a elas. Eu acho que é isso, espero ter respondido a sua pergunta, Renata. Caso não, por favor, deixa aqui nos comentários o que mais você quer saber. E vocês, professores, se gostaram do conteúdo, se acharam útil, por favor, deixem aqui embaixo um gostei. Compartilhem esse conteúdo com seus amigos professores. Enviem novas perguntas, o formulário também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E continuem, né, a participar da nossa rede que tem crescido bastante nos últimos tempos. Muito obrigada e até o próximo Plantão de Dúvidas!